Um empresário muito bem sucedido, uma postagem de WhatsApp, seguindo a orientação do pastor fulano de tal, você sabe quem é o pastor fulano de tal, daí é a DPE que está lá, investiu 6 milhões de reais na famigerada pirâmide. Rapaz, cada dia que passa vai chegando atualizações e novas informações. E lá vamos nós. Olha, você tem acompanhado aqui no canal o caso da IEADPE, né? É o escândalo aí, prejuízo financeiro aí para muita gente de mais de 200 milhões de reais. Tá certo. Eu vou deixar agora com vocês um vídeo do irmão Josué Augusto, que chegou mais informações aí, e teve um abençoado aí, confiando na palavra de um pastor, investiu 6 milhões de reais. Já pensou, você frequenta a igreja, você é um empresário, você tem uma economia ali, tem um dinheirinho guardado, aí chega o pastor e diz, olha, tem um negócio bom para tu, rendimento de 5% ao meu, o negócio é bom, viu? Pode botar o seu dinheiro. Quanto mais coloca, mais ganha, né? Aí o camarada colocou 6 milhões de reais. O que aconteceu? Nada, perdeu o dinheiro. Isso é caso para olhe. O caso é grave, é sério, viu? O outro vendeu o carro, eu vou vender meu carro e vou investir nesse negocinho aí, né? Quem é que não quer? Perdeu também. O link do canal do irmão Josué Augusto vai estar aí na descrição do vídeo, viu? Presta atenção aí nessa pérola. Em Petrolina, um empresário muito bem sucedido, uma postagem de WhatsApp, seguindo a orientação do pastor fulano de tal, você sabe quem é o pastor fulano de tal, daí é a DPE que está lá, investiu 6 milhões de reais na famigerada pirâmide fiscal e não teve retorno. Pastor fulano de tal, do Templo Central, vendeu um imóvel por 250 mil e investiu todo o dinheiro e não teve retorno. Do Templo Central foram vários. Nos Estados Unidos a lei é muito severa. Tá? E assim, como aqui no Brasil as coisas acontecem e se dá um jeito para tudo, nos Estados Unidos, tá? Crime financeiro ou crime contra a lei americana, isso dá deportação e prisão. Olá, meus irmãos, bom dia, boa noite. Hoje são 18 de junho de 2026. Eu vou trazer para vocês algumas notícias, informações importantíssimas sobre esse esquema piramidal no qual vários gestores da IEADPE caíram nesse golpe, tá? E logo em seguida, após essas informações, eu vou tecer alguns questionamentos muito pertinentes. E eu quero que você analise. São questionamentos, são suposições, e aí você tem o direito de analisar também e deixa aqui nos comentários, o que você considera sobre tudo isso. Primeiro, veio à tona essa derrocada de gente que investiu muito dinheiro. Assistam o vídeo que eu publiquei anteriormente, eu vou deixar o link aqui, onde esse esquema fraudulento, esquema criminoso, ele foi disseminado de uma forma muito fértil entre os obreiros. Daí é a DPE, de Recife a Afrânio. Assistam ao vídeo, que eu não vou repetir aqui, o porquê de tanta fertilidade desse esquema e porque tantos obreiros, né, diáconos, presbíteros, pastores, membros, de uma maneira em geral, caíram nesse golpe. Mas eu quero ler para você aqui um comunicado de um escritório de advocacia que foi encaminhado para os investidores, tá? Por essa pessoa que era, segundo informações, aqui em Recife, Pernambuco, a principal para captar esses investidores e mandar para essa organização internacional, prometendo um lucro de até 5%. Você vai ver histórias aqui cabulosas sobre pessoas, sobre obreiros que caíram nesse golpe, inclusive. Você vai ficar perplexo, tá? Então assista este vídeo do início ao fim. E no final, eu vou deixar, depois dos questionamentos, eu vou deixar aqui um arquivo, um vídeo
do Metrópole analisando essas empresas que esse comunicado aqui faz. E a Metrópole, depois de várias pesquisas e apresentação nesse vídeo, chamou esse esquema de criminoso. E também ele não tinha autorização do Banco Central para atuar nessa forma, captando recursos, mandando para essas empresas investirem no mercado internacional. Então, vejam só, tem aqui o escritório de advocacia, aí diz aqui, e esse comunicado foi enviado pelo principal, através desse escritório de advocacia, pelo principal captador de recursos, que evidentemente é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. E eu vou deixar também anexo aqui, além desse vídeo do Metrópole, vou deixar o vídeo que eu publiquei aqui anteriormente, e também vários canais têm replicado essa situação. Mas diz assim, comunicado: prezados, prezadas, com serenidade que cabe a cada um de nós, dirijo-me a você com respeito e transparência, que sempre lastreou nossa relação, reconhecendo a gravidade da situação que afetou a todos nós, para comunicar o que segue. 2 pontos. Os recursos que foram confiados a esta operação foram direcionados por meio de estrutura organizada por terceiros. A plataforma FBS Markets Inc., para operação no mercado de câmbio internacional Forex. O colapso dessa estrutura gerou prejuízos a um grande número de pessoas, prejuízos pelos quais fui também afetado. A plataforma é FBS Markets Inc. A FBS Markets Inc. é uma empresa estrangeira sediada em Belize que se apresentava como operadora internacional do mercado Forex. A plataforma captou recursos de investidores em diversos países e, em determinado momento, interrompeu as operações, causando prejuízos generalizados, situação que motivou reações de autoridades, investidores em múltiplas jurisdições. Ele não diz aqui a jurisdição se é nacional ou se é internacional. A NASCAR, Gestão de Ativos Limitada. O vídeo que eu vou deixar do Metrópole fala exatamente sobre essas empresas, que foi uma pesquisa, né, de jornalista, e ele chama esse esquema, na realidade, de criminoso. No plano nacional, a estrutura contava com a participação da NASCAR, Gestão de Ativos Limitada, fintech com sede em São Paulo, que atuava como elo entre os brasileiros e a plataforma de operações internacional. Em maio de 2026, a NASCAR interrompeu, olha só, abruptamente suas atividades e deixou aproximadamente 3.000 investidores em todo o Brasil, sem acesso a recursos estimados em cerca de quase R$1 bilhão. Antes do colapso público, a NASCAR já apresentava sinais de esvaziamento, abandono da sede na Vila Olímpica São Paulo, fechamento de filiais e migração de operações para outras razões sociais. O Metrópole investigou tudo isso, você vai ver no vídeo anexo. Os sócios da empresa, aí ele cita aqui 3 nomes, que é Marcelo Liranco, Arantes, Rogério Vieira e José Maurício Volpato, encontram-se incomunicáveis desde então. Aí diz assim, medidas jurídicas em curso. Diante da gravidade dos fatos, contratamos, aí ele diz aqui, o escritório de advocacia para conduzir de forma técnica e documentada todas as providências necessárias à responsabilização dos causadores dos prejuízos. O escritório já está atuando na apresentação de denúncia em sede policial, porque é crime, com o objetivo de perseguir criminalmente os responsáveis pelo colapso da estrutura, tanto no âmbito da plataforma internacional, quanto dos agentes que atuaram no território nacional, bem como adotando as medidas cíveis cabíveis. A condução individualizada de cada caso é essencial para garantir a maior eficácia possível. Por essa razão, todos os atendimentos estão sendo realizados pelo escritório contratado desde maio de 2026. Agendamentos da reunião individual.
Disponibilizamos o contato abaixo para que você realize o agendamento da sua reunião individual de prestação de contas e informação dos próximos passos. Aí deixa aqui o WhatsApp do escritório de advocacia contratado. Os atendimentos serão realizados por ordem cronológica de contato, visando garantir organização, transparência e tratamento igualitário a todos os envolvidos. Reafirmo meu compromisso com a apuração dos fatos e com a busca dentro dos limites do que é juridicamente possível pela reparação dos prejuízos causados por essa estrutura. Atenciosamente, Recife, 8 de junho de 2026. Assina aqui, tá? Essa pessoa que era responsável por captar recursos, vocês vejam o vídeo anterior, tá? E aqui no estado de Pernambuco, principalmente dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então aí está o comunicado. O comunicado. Mais uma vez eu quero dizer a você, você vai ter uma noção do furo, do esquema criminoso que foi a captação desses recursos. Assim, não a captação desses recursos, tá? Um esquema criminoso dessas empresas que recebiam a captação desses recursos, faziam a administração e mandavam para o exterior para investir e, segundo as informações, pagando até 5% de rendimento ao mês. 5% de rendimento ao mês dá 60% ao ano. E tem muita gente que caiu nesse golpe. Agora, vejam só que isso aí está de Recife a Frânio, como eu falei. Tá? Teve gente aqui no Ministério de Recife, da IEADPE, que investiu 400, 500, 1 milhão e até 6 milhões. Em se falar de 6 milhões, olha só aqui uma postagem de WhatsApp. Prestem bem atenção. Em Petrolina, você sabe qual é o pastor da IEADPE que está em Petrolina, não é isso? Você sabe, eu vou evitar aqui citar nome, tá? Dar detalhamento, porque a coisa é muito grave, a coisa fugiu do controle. Uma coisa é chamar Josué de endemoniado, o Giovanni Cardoso de endemoniado, é chamar Emanuel Alexandre de endemoniado, que estavam perseguindo a igreja. Quando a gente vinha aqui e denunciava a sede desse povo por dinheiro e por tantos e reiterados desvios de conduta e finalidade, com grandes e sucessivos escândalos. Então uma coisa é chegar e processar Josué na justiça. Josué aqui é conhecido de todos, o Giovanni Cardoso, o Emanuel Alexandre. Então, é muito fácil chegar nas redes sociais e fazer desacreditar aquilo que a gente denuncia. É muito fácil nos processar e arranjar testemunhas mentirosas contra nós. É muito fácil. Mas agora, fácil, eu quero ver, com tantos gestores envolvidos, diáconos, presbíteros, pastores, nesse rolo, que demonstra uma sede por dinheiro, e não era pouco dinheiro. Eu já repeti aqui e vou dizer, agora talvez você entenda por que nos cultos se pede tanto dinheiro. Irmão Josué, o que tem a ver uma coisa com uma outra? Eu estou falando do objeto dinheiro. Dinheiro. E esse golpe aqui, não tem nada a ver com a igreja. Olha, só uma observação antes de eu ler aqui esse comentário. Eu trabalhei aqui numa grande empresa que até na década de 2000 era a maior empresa do Nordeste. Essa empresa chegou a ter cerca de mais de 15 mil funcionários. Quando você trabalha numa empresa, quando você faz parte de uma organização social ou da família, a sua conduta, as suas preferências, o seu rastro, por onde você anda, você carrega consigo a imagem daquela entidade, daquele organismo que você participa. Então, na empresa, nós fomos obrigados a assinar um código de ética. Ou seja, você como funcionário, você tem que andar de acordo com os padrões éticos, morais, civilizatórios, para não comprometer a imagem da empresa, porque a empresa é você. Aí eu aqui denunciei pessoas que tiraram as suas vidas, tá? Denunciamos escândalos e escândalos, e agora estamos denunciando aqui o envolvimento de vários gestores da IEADPE, preste bem atenção, nesse esquema furado, tá? Eles são vítimas, mas onde está a doutrina? Onde está aquela palavrinha, né? A temperança, a moderação, a vigilância? Onde está o amor às coisas espirituais e pondo tudo em primeiro lugar? Então, será que esses homens vão ter condições? É uma pergunta para você responder.
de continuar doutrinando você, ensinando você. Então, existe uma relação direta e inequívoca entre a conduta de quem prega nesses púlpitos, entre os caminhos, as escolhas, as preferências de quem prega, de quem ensina, de quem é responsável com o caminho da igreja, porque a igreja são eles. Você não pode dizer assim, né? Porque quando eu denunciei aqui também, aquelas inúmeras pessoas que atentaram e tiraram as suas vidas, disseram que tem a ver a igreja com isso. O que tem a ver o pastor com isso? Oi, e igreja é o quê? E pastor de igreja é o quê? Qual a finalidade da igreja? Qual o caminho que a igreja deve ter? Qual o exemplo? Qual a conduta? Qual é o modus operandi da igreja diante da sociedade? Que, em suma, é representada por seus membros, seus pastores, seus obreiros. Então, tudo o que acontece dentro, no âmbito das pessoas que são membros da igreja, afeta, sim, afeta o conceito, a espiritualidade da igreja, assim como de qualquer outra organização. O que eu observo é que dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem vindo várias pessoas agregadas, como aquelas que saíram, né, do Egito e agregaram-se ao povo de Israel e até hoje dão prejuízos irreparáveis à nação de Israel. Então vejam, dentro dessa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tem se agregado inúmeras pessoas que estão normalizando os desvios de conduta e finalidade, que estão normalizando os escândalos, que diz tudo culpado da igreja. Claro, a igreja é modelo, a igreja é uma entidade espiritual, viva, que tem ligação com os céus, e a conduta dos seus pastores, dos seus líderes, deve ser exemplar. Não é à toa que Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Então, para você que vem aqui dizer que a igreja não tem nada a ver, pastor não tem nada a ver, eu lamento dizer, mas você é um agregado, você tem o nome de crente, pode vestir como crente, mas você não sabe o papel e a finalidade de uma igreja. Razão pela qual os cultos estão tão frios, tão gélidos, sem a presença espiritual, razão pela qual vocês não tomam nenhuma atitude contra esses gestores que dão escândalos, agem fora da lei, massacram, oprimem, usurpam as pessoas e exploram. Essa é a razão. Então, voltando aqui ao cerne, tá? Abre parêntese lá, fecha aqui. Então diz assim, olha, falando ainda dessa aplicação financeira. A coisa é muito grave, eu não vou aqui detalhar, porque vários canais estão detalhando. Você vê que uma coisa, como eu falei, é lutar contra Josué, contra Giovanni Cardoso, contra o presbítero Pedrosa, contra a Rafa, né? Assim individualmente. Nós somos conhecidos, vimos aqui falando da verdade. Agora eu quero ver vocês, porque tem uma infinidade, 3.000 pessoas, não sei se todos são evangélicos, claro que não, mas assim, a informação é que pessoas, não somente obreiros, não somente membros, mas como pessoas ligadas, quer seja por laço familiar ou por amizade, contribuíram para que formasse um valor para poder se aplicar. Porque a informação que eu tenho é que esse captador de recursos só aceitava cotas acima de 100 mil reais. Então, se você não tinha 100 mil reais, você tinha 50, falava com seu irmão, com seu primo, com seu vizinho, olha, a coisa é boa, fulano ganhou, e ele, na sua confiança, completava os 100, passava dos 100 e aplicava. Então, agora, existe uma nuvem de gente que você não pode desvencilhar a conduta desses obreiros, tá, da igreja. Você não pode se desvencilhar. As pessoas têm o direito de andar como querem, fazer o que querem. Agora, se associar a um escopo que tem uma regra, tem um modelo, e furar esse modelo, andar discordando com o que preceitua a organização visceral da entidade viva, aí é que é um absurdo. Podem pedir, assim, né, irmãos, para quando decidirem fazer o que querem, deixem de ser pastor, deixem de ser obreiro e vão viver a vida de vocês como vocês quiserem, sabendo que por todas as ações vocês serão cobrados. Em Petrolina, um empresário muito bem sucedido, uma postagem de WhatsApp, seguindo a orientação do pastor fulano de tal, você sabe quem é o pastor fulano de tal, daí é a DPE que está lá, investiu 6 milhões de reais na famigerada pirâmide fiscal e não teve retorno. Pastor fulano de tal, do Templo Central, vendeu um imóvel por 250 mil e investiu todo o dinheiro e não teve retorno. Do Templo Central foram vários, que eu não vou aqui, não citei o nome de ninguém aqui, também não vou citar, tá? Porque esse não é o caso.
eu quero enfatizar assim, a filosofia de que a nossa briga aqui é pela correção, é pela retidão, é pelo cumprimento da Bíblia, das ordenâncias bíblicas daqueles que estão à frente da liderança, que devem ser exemplo para os membros. É o que a gente prega, fala, briga aqui todos os dias. Eu quero ver agora como vão se livrar desses escândalos, tá? Eu ainda vou fazer os comentários no final, vocês fiquem até o final. Então veja, os questionamentos é o seguinte, que eu quero fazer, tá? Estourou essa bomba. Se diz que esse esquema vinha remunerando a 5%. Quem aplicou R$1 milhão estava ganhando R$50 mil. E o capital lá assegurado. Então as pessoas correram para aí. Quem tinha R$6 milhões, como foi o caso desse de Petrolina, que eu recebi a comunicação, nessa pirâmide ele ia ter um retorno, não sei quantos meses teve, de R$300 mil. Mais de 10, 11, 15 vezes. Só fazendo essas contas aí, o valor da poupança. As pessoas me ligaram durante o congresso das senhoras. Josué Augusto, estou sentindo a falta do gestor assessor da presidência. Vocês sabem quem é, né? O assessor da presidência não está aí. Por onde ele anda? Olha, as pessoas me ligaram os 3 dias do congresso. Tá entendendo? E eu soube que o gestor-presidente disse, ele foi me representar nos Estados Unidos, mas concomitantemente a um evento anual tão importante aqui, sair para os Estados Unidos, e lá quem está é a filha e o filho, e Joel Freire, e por que marcaram um evento importante para arrancá-lo daqui? Tá? No domingo, quando ele voltou, trouxe um pastor pregador, não justificou a sua ausência, e a cara dele estava totalmente transtornada. Vá aguardando isso aí. Ontem, me chega a notícia de que viajou para os Estados Unidos o gestor-presidente e a sua esposa. Coincidência, né? Os Estados Unidos é ali, é. E qual a ligação que eles têm com os Estados Unidos? E por que, diante desse hecatombe agora, vai o Júnior primeiramente, depois vai o gestor-presidente, sua esposa, para onde? Para os Estados Unidos. O meu questionamento é o seguinte, por que não se abrem, primeiro, prestar conta, dizer para onde vai, o que vai fazer, com relatórios, com registros, trazer coisas com eficazes, com produção inquestionável, mas vou para uma viagem longa. Será que existe alguém lá do outro lado, ligado a esse ministério, eu não preciso aqui dizer quem é, que estava eventualmente participando desses investimentos loucos, e agora também foi responsável por essa perda? É um questionamento. Por quê? O Júnior viaja, chega transtornado, em pleno Congresso das Senhoras. E ontem, viaja o gestor-presidente novamente, quer dizer, um mês depois, e a esposa. Para onde? Para os Estados Unidos. E já existem históricos, inclusive registrados, inclusive em processo, de que pessoas que estão lá tiveram um passado questionável sobre realmente recursos que não eram dele, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, olha, é só especulação. É só especulação. Nos Estados Unidos, a lei se cumpre, não é no Brasil. Nos Estados Unidos, a lei é muito severa, tá? E assim, como aqui no Brasil as coisas acontecem e se dá um jeito para tudo, nos Estados Unidos, tá? Crime financeiro ou crime contra a lei americana, isso dá deportação e prisão. Tá certo? São questionamentos, por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, as pessoas devem ser, as portas, as paredes devem ser de vidros transparentes, não pode haver subterfúgio, não pode haver. Porque a partir do momento que seja questionamentos dessa natureza. Então, será que alguém lá do outro lado, ligado a essa igreja, participava desse esquema? Tá entendendo? E agora, está em apuros? É uma pergunta e cabe reflexão. Caso não aconteça nada, não tenha nada a temer, por que não agir com transparência e com respeito àqueles que são responsáveis por esse organismo vivo chamado Igreja do Senhor Jesus? Que Deus em Cristo a todos abençoe. Vocês viram aí, meus irmãos? Vocês viram aí? É inacreditável, né, meu irmão?
Agora, preste atenção. Eu quero descobrir o que o pastor Ailton vai fazer, os envolvidos nisso aí. Com esses pastores que estão envolvidos. O que vai acontecer com eles? Não, ele não sabia de nada, não. Não, ele não sabia, não. Oxe, peraí. A igreja é para quê? É para pregar o verdadeiro evangelho ou para divulgar aí pirâmide financeira? Peraí. A igreja é para pregar o evangelho ou é para fazer investimentos? Pastor é para pregar a palavra de Deus ou para incentivar os irmãos a investir seu dinheiro? Quero saber, né? Sabe, vai sobrar para os pequenos, viu? Vai sobrar para os pequenos que estão envolvidos ali, viu? Tá certo? Agora eu quero saber quem é que vai ser preso. Vai ficar por isso mesmo? Vão aplicar golpe nas pessoas na cara dura, enganar as pessoas, roubar as pessoas, vai ficar por isso mesmo? Tem que perdoar, rapaz. Tem que perdoar, viu? Deixa aí sua opinião, o que é que você acha sobre isso. Tem que perdoar, viu? O cara rouba seu dinheiro, lhe engana, tira tudo que você tem, destrói sua casa, sua família. Amor, né, meu irmão? Amor. Depois você ainda tem que ir para a igreja, tem que ver o pastor ali em cima, pregando a palavra, e você tem que dizer que ama ele. Porque se você falar alguma coisa, você não é de Deus, você não tem nada de Deus. Você está sendo usado pelo diabo. Essa turma é muita cara de pau, né, meu irmão? Olha, deixa eu no meu cantinho mesmo. Deixa eu no meu cantinho mesmo, meu irmão. Olha, coloque na sua cabeça. Não existe Coca-Cola de graça no deserto. Você tá no deserto, chegou um cara com uma Coca-Cola geladinha e diz, olha, toma aí para você. Desconfie, viu? Peraí, meu. Por que tá me dando essa Coca-Cola? Não, porque eu quero lhe ajudar. Para você se erguer aí, se levantar e sair desse deserto. Cuidado, viu, meu irmão? Não existe Coca-Cola de graça no deserto. Deus te abençoe e fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus Cristo.